Então, estando composto o egrégio plenário, bom dia a todos. Cumprimento aqui aos eminentes colegas, doutor procurador, eminentes advogados, meus diletos servidores. E sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Hoje, ainda com a satisfação e dos advogados que estão chegando, a transposição do doutor Pedro, por ter assumido a titularidade, juiz titular. Estão aqui dando seus préstimos por mais 2 anos à Justiça Eleitoral. Então fica esse registro. Então declaro aberta a sessão e submeto a ata número 8.067 à apreciação, da qual a todos os eminentes pares for encaminhado cópia via eletrônica. Se houver alguma manifestação, a palavra está aberta. Diante do silêncio, eu dou por aprovado. Vou deixar aqui para... Então, anuncio que será adiado. É o 1 da pauta, o processo 63.719, agravo regimental em ação cautelar incidental, pedido de tutela, agravante Antônio dos Santos Neto, da relatoria do eminente doutor Pedro Francisco, eu havia negado provimento, acompanhado pelo doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes. O eminente segundo vogal, doutor Zé Luiz Brazac, pediu vista e não houve tempo hábil, porque só ontem, segundo informação, chegou ao gabinete o processo, então fica adiado para a próxima sessão. Então, atendendo o pedido de preferência sem sustentação oral, é o 4 da pauta, o processo 40.046, embargo de declaração em recurso eleitoral em representação em eleições de 2012. Embargante de Morvan Alencar Brescancin. Embargante Coligação Campo Verde Muito Mais. Luiz Gabriel Leite da Silva. Elton Antônio Escabache. Embargada Coligação Compromisso com Campo Verde. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto é o relator, com a palavra. Trata-se de embargos de declaração postos conjuntamente por Dimorvan Alencar Brescancin, Luiz Gabriel Leite da Silva e Elton Antônio Sabac, requerendo a modificação do acordo número 22974, que deu parcial provimento aos recursos por eles interpostos e manteve a condenação à pena de multa pela prática da conduta vedada prevista no parágrafo 10, artigo 73, Lei 9.504/97. Os embargantes salientaram a existência de omissão da decisão embargada em razão de não ter analisado questões importantes para o julgamento do caso. Requerer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de reformar a decisão embargada. Em contrarrazões, a coligação Compromisso Campo Verde requereu a rejeição dos embargos ante a ausência de vício na decisão embargada. Em seu parecer, o doutor Procurador-Geral Eleitoral opinou pelo acolhimento dos embargos declaratórios somente para reconhecimento da omissão. Relatório. Colhe o parecer? Mantenha o parecer. Mantido. Os declaratórios são tempestivos, conforme certidão de folha 550. Os embargos têm declaratório tem finalidade de eliminar os vícios enumerados no artigo 535 do CPC, quais sejam omissão, contradição e obscuridade. Na espécie, os embargantes registraram que os ingressos para a 13ª Expo Verde não foram distribuídos pela Prefeitura, mas sim pelo Sindicato Rural. Registraram ainda que os ingressos pertenciam ao sindicato, descaracterizando a figura da conduta vedada. Por outro lado, diferentemente do alegado pelos embargantes, o voto condutor da lavra deste relator deixou assente a desnecessidade de o bem pertencer à Prefeitura e ainda a demonstração da utilização de recursos públicos no evento em questão. Transcreva essa parte levada ao voto. Ademais disso, a autorização para a distribuição dos ingressos foi dada pelo prefeito em reunião realizada com a direção do Sindicato Rural, tendo a Secretaria de Ação e Promoção Social distribuído os ingressos. Logo, não existe omissão sancionada no que toca ao texto acima tratado. Quanto à formação de que nenhum portador de ingresso teve acesso à feira, é
mister reconhecer que, de fato, o acordo não tratou do assunto, o que será efetuado nesta oportunidade. Na verdade, analisando as provas contidas nos autos, não é possível assegurar que a afirmação acima correta, haja vista que os órgãos embargantes apresentaram simplesmente declarações dos responsáveis pelo sindicato rural e pela empresa responsável pela produção de ingressos e controle da entrada. De outro giro, não houve unidade nos depoimentos prestados em juízo que confirmasse que houve impedimento do acesso aos beneficiários na 13ª Expo Verde. O presidente do Sindicato Rural, em depoimento contido na mídia juntada à Folha 280, assegurou a possibilidade de alguma das pessoas beneficiadas ter tido acesso ao evento. Desse modo, a omissão apontada merece ser reconhecida e sanada, entretanto, em função das razões acima elencadas, não pode gerar efeitos infringentes, já que não tem o condão de modificar o acordo 22974. Em face disso, em consonância com o parecer do Procurador-Geral Eleitoral, conheço e acolho o embargo de declaração somente para reconhecer a omissão apontada. Como voto? Esse doutor Zé Luiz Brasato não é impedido? Não, esse não. Doutor... Esse é de Campo Suspeito, Campo Verde, Doutor Samuel Franco Dália Júnior. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Desembargador João Ferreira. Desembargador Sebastião de Arruda. Então, o tribunal, à unanimidade, acolheu os embargos somente para reconhecer a omissão apontada nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer. Também atendendo pedido de preferência, é o 5 da pauta, o processo 5.528, embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes em recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo prefeito, Glória do Oeste, 18ª Zona Eleitoral, eleições suplementares de 2012. Embargante coligação Glória, vota para valer e vencer. Embargado Newton Borges Borgato. Relatoria do eminente doutor Samuel Franco Dália Júnior, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes oposto pela coligação Glória vota para valer e vencer. Quanto ao acordo número 231-20, é o argumento de que o mesmo padece de omissão e contradição. Em suas razões recursais, sustenta o embargante que o acordo é omisso. A. Por não haver manifestação quanto à ausência de desincompatibilização do órgão embargado, que exercia o cargo de contador do município de Glória do Oeste. A ausência de manifestação quanto à imputação de que o embargado teria abusado do seu direito de recorrer. Sustenta ainda que o acordo padece de obscuridades. Primeiro, por ser a fundamentação da decisão em jurisprudência do TSE, não guardando com ela qualquer similitude com os presentes autos. Quanto à causa de nulidade da eleição, já que o acordo apontou que o embargado não dera a causa à eleição. E quanto à observação de que o embargado não pode ser considerado como causador da nulidade, porque somente veio a ser proclamado inelegível depois de realizada a eleição, e nesse compasso não teria havido tempo hábil a que ele procedesse à substituição de sua candidatura. Ao final, requer nova decisão para o fim de dar provimento aos aclaratórios, para declarar nulo o acordo adversado ou, sucessivamente, seja o mesmo reformado para cassar o registro do embargado, contra razões pelo seu desprovimento e que sejam declarados protelatórios, tendo em vista o caráter nítido e manifesto de rediscutir matéria já debatida. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em seu judicioso parecer, opina pela rejeição dos presentes embargos em virtude da inexistência de vício a ser sanado, é o relatório. Deixa eu falar do outro procurador. Mantenho o parecer. Mantido o parecer, retorno a palavra a Vossa Excelência. Da mesma forma, eu queria apenas esclarecer, foi aquele voto que eu fui o relator, claro, e acompanhei a decisão do TSE da ministra Laurita Tavares, naquele caso do Balneário Rincão de Santa Catarina, no RESP 720. Mas eu estou, apenas para poupá-los, o voto está disponibilizado, é o caso da rejeição dos embargos, porque realmente eles não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e somente em situações excepcionais
possui o condão de modificar a decisão regularmente proferida, como é o caso dos autos. E eu estou colacionando aqui arestos da Corte Superior, a lavra do ministro José Augusto Delgado e Eros Grau, e com essas considerações, senhores, não estando comprovada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a macular o acordo, uma vez que essa matéria foi discutida e debatida dentro da Corte naquele dia, eu estou negando provimento aos declaratórios em consonância com o parecer ministerial. É como eu voto. Como voto o doutor Pedro Francisco da Silva. Acompanho o relator. Voto o desembargador João Ferreira. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Doutor Francisco Alexandre Ferreira. De acordo. Mendes. Doutor José Luiz Brazac. Senhor presidente, eu não me lembro se naquele caso, o doutor Samuel pode nos auxiliar aqui, se foi enfrentada essa matéria da desincompatibilização. Tudo foi enfrentado? Tudo foi enfrentado. Então, foi amplamente discutido. Então, declaro o resultado. O tribunal, à unanimidade, negou provimento aos embargos, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Então, 2.2 da pauta, o processo número 24, embargo de declaração em prestação de conta, Partido Político de Contas Anual do PSB, embargante Valtenir Luiz Pereira, presidente regional do PSB. Doutor Luiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes é o relator, com a palavra. Trata-se de embargo de declaração pretendendo efeito infringente e modificativo oposto pelo Diretório Regional do Partido Socialista Brasileiro, visando a modificação do Acordo 23039, prolatado em 20 de junho de 2013, o qual desaprovou a prestação de contas anual referente ao exercício de 2008, determinando a suspensão do reparto das cotas do fundo partidário pelo período de um mês. Em seus embargos, o diretório alegou que a decisão foi omissa, uma vez que não abordou o contido no inciso 2, segundo do artigo 8º da Resolução 21.841 de 2004 do TSE, que prevê o enquadramento dos gastos com coffee break e buffet, considerados irregulares como despesa com o pessoal. Com o esclarecimento dessa matéria, o partido busca ainda o pré-questionamento necessário para viabilizar a interposição de recursos em instância superior. O doutor Procurador-Geral Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, bem como pela sua declaração como protelatório. Relatório. Escolho o doutor parecer. Mantém o parecer. Poupando a leitura dos 3 primeiros parágrafos, no caso vertente, o embargante pretende alteração do acordo embargado, eis que o voto proferido por este relator não teria feito menção à aplicação do inciso 2º, artigo 8º, resolução 21.4... Aqui ficou faltando uma da resolução aqui. 21.841 de 2004 do TSE, o qual permitiria a realização de gastos com coffee break e buffet, visto que seriam despesas com o pessoal. Assim, diante do esclarecimento da omissão de tal dispositivo, as contas deveriam ser aprovadas, ainda que com ressalvas. Contudo, o voto deste relator foi claro quanto à taxatividade das despesas elencada no artigo 8º da resolução 21.841 de 2004 do TSE. Vou poupar os eminentes pais da leitura desse trecho da minha decisão. Continuando, assim, o voto proferido por este relator registrou com clareza porque as despesas apontadas foram tidas como irregulares, capazes de gerar a desaprovação da prestação de contas anual. De outro giro, não prospera a tese alegada para reformar a decisão embargada e com fins de pré-questionamento de que o inciso 2 do artigo 8º, resolução 21.841 de 2004 TSE, permite enquadramento dos gastos realizados com coffee break e buffet com despesa com o pessoal. Isso porque se trata de clara inovação de tese de defesa, não tendo sido alegada nas manifestações do partido, não sendo permitida a sua apreciação em sede de julgamento dos declaratórios. Trago 2 entendimentos, 2 jurisprudências aqui, tiradas uma do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas e outra do TSE. Com essas considerações, resta evidente que o partido embargante pretende tão somente revolver a matéria já decidida no acordo embargado, não havendo nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada sobre os argumentos alinhavados no recurso. Por outro lado, não vislumbra a necessidade de declarar como protelatório presente de embargo de declaração, conforme solicitado pelo parquet, tendo em vista que o embargante não somente exerceu o seu direito de recorrer. Este entendimento é o mesmo que vem sendo aplicado por este regional no julgamento de outros declaratórios. Ante exposto, em dissonância com o parecer, em parte com o parecer ministerial, conheço o regime de embargo de declaração oposto pelo PSB de Mato Grosso. É como voto. O voto do doutor José Luiz Brazac. Com o relator. Doutor Samuel Franco da Aragina.
rejeitei os embargos. Na verdade, parcial parecer. Parcialmente com parecer. Rejeitando, mas a questão do pré-questionamento só apenas. Só com referente à declaração de protelatório. É o 3 da pauta. Embargo de declaração e recurso eleitoral em prestação de contas de candidato à eleição 2012. Embargante Lídio Barbosa. Embargado Ministério Público Eleitoral. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, relator, com a palavra. Trata-se de embargo de declaração com efeitos infringentes opostos por Lídio Barbosa, buscando modificação do Acórdão 23036, que julgou os embargos de depósito precedentemente por meio do Acórdão 22942. O embargante alegou que a decisão censurada negou vigência ao artigo 421 do Código Civil, ao ratificar a não comprovação da origem dos recursos próprios usados na campanha eleitoral, requerendo a reforma da decisão guerreada. Em parecer do outro Procurador-Geral Eleitoral, opinou pelo acolhimento dos embargos declaratórios com a consequente aprovação das contas em questão. Relatório. Parecer? Mantém o parecer. Mantido. Já do quarto parágrafo, na espécie, o Acórdão 23036 não apresenta qualquer vício, não obstante o embargante ter alegado a existência de omissão quando do exame dos extratos bancários apresentado de sua conta bancária pessoal, assim como do contrato de compra e venda, comprobatório da origem do recurso próprio utilizado em campanha. Por outro lado, é necessário registrar que o acórdão em referência manifestou-se sobre tais documentos, contudo, o exame foi realizado de modo errôneo, eis que a máquina pá carregadeira, objeto do contrato de compra e venda, havia sido declarada como patrimônio do embargante quando do advento do registro de candidatura. Logo, de fato, ocorreu contradição entre a decisão embargada e a fundamentação, no sentido de que não houve a comprovação da origem do recurso. Não obstante, a declaração de bem de folha 921, onde consta o registro da pá carregadeira de 2009, tenha sido trazido somente agora, em sede de embargo de declaração, essas informações já tinham sido prestadas à Justiça Especializada por conta do registro de candidatura. Ante a sanação da irregularidade em questão, e não havendo outra irregularidade remanescente, confiro os efeitos infringentes aos presentes embargos declaratórios para aprovar as contas em mesa. Em face disso, em consonância com o parecer do outro Procurador-Geral Eleitoral, conheço e acolho os embargos de declaração para aprovar as contas sob enfoque. É como voto, presidente. Doutor José Luiz Brazac. Doutor Samuel. Doutor Pedro Francisco. Desembargador João Ferreira Filho. Doutor Sebastião de Arruda Almeida. Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento aos embargos, aprovando, por consequência, as contas de campanha do recorrente, nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Então, eminentes pares, há um embargo de declaração, que, segundo o regimento interno, tem que ser lido em sessão. Concedo a palavra ao secretário-geral, doutor Mauro. Publica-se em sessão o acórdão número 23201, referente ao processo número 5528 de 2013. Acordam os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso por unanimidade em rejeitar os embargos. Nada mais havendo a ser tratado nesta sessão, agradeço, eminentes pares, ao doutor procurador, eminentes advogados, o nosso colega aqui, o doutor André, servidores, e declaro encerrada a sessão.